transformou em lei o projeto de um deputado que proíbe os professores de emitirem opinião em salas de aula de todo o estado. Inclusive prevê algumas punições. Essa medida provocou a reação imediata de educadores e de alunos. Você vai entender a polêmica na reportagem de Thaís Cavalcante, de Maceió. Escola Livre, esse é o nome da lei que obriga os professores a manterem a neutralidade política, ideológica e religiosa em sala de aula. A polêmica sobre a lei da mordaça, como tem sido chamada informalmente, começou no ano passado. Em novembro, o projeto Escola Livre foi aprovado por unanimidade na Assembleia e encaminhado para a apreciação do governador Renan Filho, do PMDB, que vetou a proposta em janeiro. O texto, então, voltou para o parlamento e, em abril, os deputados derrubaram o veto do governador. Na quinta-feira da semana passada, estudantes invadiram o plenário da Assembleia Legislativa para pedir aos deputados que eles não aprovassem a lei, mas não adiantou. O projeto do deputado Ricardo Nezinho, do PMDB, foi aprovado e publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial do Estado. O assunto gerou polêmica entre os professores. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação diz que a lei vai prejudicar a formação dos alunos. Com toda certeza, um professor não tem em sala de aula liberdade de expressão. Isso é um erro, eu chamo isso, é o flagelo da educação brasileira. A confusão entre liberdade de ensinar e liberdade de expressão. Esse é o verdadeiro flagelo da... Não é nem o Paulo Freire é o segundo. É essa confusão entre essas duas liberdades que estão previstas na Constituição. Cobrar dos educadores e educadoras conteúdos onde nós trabalharemos para que o nosso estudante seja um cidadão crítico, um ser pensante, não podemos nos eximir de fazer essa reflexão em sala de aula. Nas escolas, a maioria dos pais e alunos também é contra a lei. Eu sou contra porque as pessoas têm direito de expressar a opinião, principalmente os professores, porque eles estão ali para ensinar algo concreto. O que é a liberdade de expressão? Digo sempre, a liberdade de você dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto. É a liberdade que a gente exerce no Facebook, por exemplo. Se você não quiser postar nada, você não posta. Se você quiser postar qualquer coisa, você não interessa. Ali você está exercendo a liberdade de expressão. Se o professor tivesse essa liberdade em sala de aula, ele não poderia ser obrigado a transmitir aos seus alunos o conteúdo da sua disciplina. O simples fato de ele ter essa obrigação já significa que ele não tem essa liberdade, a liberdade de expressão. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se o professor pudesse dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto em sala de aula, ele estaria obrigando os seus alunos, cuja presença em sala de aula é obrigatória, como eu disse, o aluno é audiência cativa do professor, ele estaria obrigando os seus alunos a ouvi-lo falar sobre qualquer assunto. Então o professor poderia passar a aula toda, por exemplo, falando de religião para os seus alunos, impondo aos seus alunos os seus valores religiosos, por exemplo. É evidente que se ele fizesse isso, se ele tivesse a liberdade de fazer isso, o direito de fazer isso, ele estaria violando a liberdade de consciência e de crença dos seus alunos. Uma liberdade que também está prevista na Quem defende a lei Escola Livre entende que o professor precisa ser imparcial. O que a lei proíbe é a doutrinação. E a doutrinação sou eu falar de um único ponto de vista. O professor que desobedecer à lei está sujeito a sanções e penalidades previstas no Código de Ética dos Servidores Públicos e no regime jurídico dos servidores públicos de Alagoas. A punição pode ser apenas uma advertência ou até a exoneração do servidor, dependendo do julgamento. A fiscalização, diz a lei, fica a cargo da Secretaria e do Conselho Estadual de Educação. Os professores, de maneira, não quero generalizar, mas muitos professores atacam o nosso projeto de maneira desonesta, chamando esse projeto de lei da mordaça. Não significa censura. Mas não pode haver censura se não existe liberdade de expressão. Uma vez que censura é cerceamento à liberdade de expressão. Então, é preciso compreender bem, como eu disse, os limites jurídicos da atividade docente. Nenhum servidor público tem liberdade de expressão no exercício do seu cargo. Vejam, imaginem, e é essa a razão pela qual a lei que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos da União, e esta lei, nesse dispositivo, ele é repetido em várias outras legislações municipais e estaduais, ele diz o seguinte, que é vedado ao servidor público
promover manifestações de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Para esta pedagoga da Universidade Federal de Alagoas, a lei não é clara. Até onde vai o limite do que o professor pode falar e do que o professor não pode falar? Não é? Como é que é possível atender o pensamento das famílias se cada família tem um pensar? E para o professor não poder se posicionar sobre essas diferentes culturas, ele não vai ficar impedido de trabalhar, vai ensinar as letras, o alfabeto, por exemplo, a matemática, desprovida de qualquer significado. E isso é um prejuízo enorme para a educação. Nós procuramos o deputado estadual Ricardo Nezinho, autor da lei, mas ele não foi encontrado. O governo de Alagoas informou que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal por entender que essa lei fere os preceitos legais. O Ministério da Educação divulgou uma nota em que repudia a lei Escola Livre e diz que a legislação brasileira prevê a liberdade de aprendizado e ensino e o pluralismo de ideias.